existe diferença entre ansiedade e depressão? Explica para o pessoal. Muita diferença. A depressão, ela é considerada um transtorno que afeta o nosso humor. O que é humor? Humor é a forma como a gente sente as coisas. Seria o afeto. Então, a depressão, ele vai te dar tristeza, pode dar sentimento de culpa, um choro fácil, pode dar aumento ou diminuição do sono, aumento ou diminuição do apetite. Enquanto que a ansiedade, ela pode gerar alguns desses sintomas, mas a causa maior não é a tristeza, mas sim aquilo que eu não sei se vai acontecer. Exatamente. Enquanto que a depressão, o evento é sempre um sentimento de menos-valia, de que as coisas não estão como eu gostaria que estivesse, e é o que a gente chama de humor rebaixado, deprimido mesmo. E que é muito confundido com tristeza. Porque sentimento é a tristeza, sintoma é o humor deprimido, que são semelhantes, mas eles têm causas diferentes. Seria depressão, tem alguma coisa a ver com o que passou? Pode ser. Então, às vezes, situações vivenciadas e que também não foram bem trabalhadas, elas podem sim acabar desenvolvendo doenças psiquiátricas, principalmente depressão e ansiedade. Agora, às vezes, não tem nenhum tipo de gatilho. Você já tem uma predisposição. Toda doença, quando você desenvolve, existem fatores predisponentes. Então, pode ser herança genética, pode ser ambiente que a gente vive. Agora, também, com essa questão tecnológica, isso também é um fator predisponente. Embora a gente esteja aqui no meio dessa tecnologia, ela é boa, mas ela tem que ter seus cuidados. E por que eu comentei sobre a depressão ser do passado? Até para trazer para uma realidade. Quem está assistindo a gente falar, será que eu estou em depressão? Será que eu estou ansiosa? Poderia ser alguma coisa envolvida, por exemplo, a ansiedade é o que vai acontecer, é o futuro. E se hoje eu estou para baixo, é por algo que já passou, então pode ser relacionado à depressão? Não como algo assim. O que já passou é depressão, o que vai acontecer é ansiedade. Perfeito, não, a gente não classifica dessa forma, mas a gente vai ver o que o paciente está apresentando. Perfeito. Uma coisa muito importante, vocês verão isso. Não existe nenhum hoje exame que te dê o diagnóstico, nem de depressão nem de ansiedade. O que a gente faz... Exato. A clínica na psiquiatria é mais que soberana. Ela, de fato, é muito soberana. O que a gente tem é o que a gente chama de exame para excluir. Vou dar um exemplo. Às vezes, se você tem baixa de vitamina D, você pode ter um humor deprimido. E você não está com depressão. Então, você vai lá e pode ajustar essa vitamina, vai lá e corrige e fica bem. Hipertiroidismo causa muito, mas muito humor deprimido. E todos os sintomas como se a pessoa estivesse realmente num quadro deprimido. Então, a gente precisa pedir ou fazer o diagnóstico em cima de exames de exclusão, nunca para confirmar. Tem muita gente que fala assim, mas e serotonina? Não se pede serotonina. Por quê? O maior reservatório que a gente tem de serotonina no corpo é o intestino. E você não consegue dosar a serotonina do intestino. Então, o sangue periférico aqui, o sangue que a gente pega na veia, não vai te dar um número fidedigno de serotonina. Então, você vai pegar, vai parecer que tem 5, só que, de repente, você tem serotonina o suficiente, você só não sabe. Desculpa, você só não sabe. Então, a gente não faz exames para confirmar. A gente tem exames para excluir. E a depressão, ela, como eu estava dizendo, ela pode sim se apresentar em qualquer pessoa sem nenhum gatilho. Por quê? Se você tem baixa de neurotransmissor entre os neurônios, que a gente chama de fenda sináptica, você pode apresentar os sintomas ali. Então, ao longo da vida, você acaba tendo uma diminuição de neurotransmissor, acaba desenvolvendo a depressão e tá tudo bem no trabalho, tudo bem na casa, tem filho, tem família, tem dinheiro, não tem problema nenhum. E pode ter depressão. Problema também no sistema de recompensa, talvez, né? Ou não? Na depressão, não. Mas, de repente, pode ser na ansiedade. A depressão é baixa realmente de neurotransmissor. Você não tem neurotransmissor na fenda sináptica ou você está recaptando muito rápido. Ou seja, para você que está vendo que não é da área, eu vou explicar. Nós médicos temos essa mania, né, de ficar falando de forma difícil. Toda a comunicação do cérebro é feita via neurotransmissor. Então, você tem um neurônio, ele caminha o neurotransmissor no neurônio, passa na fenda e vai para o outro neurônio. Quando o neurotransmissor fica nessa fenda, nesse buraco entre um neurônio e outro, ele acaba promovendo as ações que o neurotransmissor tem que fazer. Então, ele dá fome, ele dá sono, ele vai te dar prazer, bem-estar, tudo isso.
Quando ele passa muito rápido de um neurônio para o outro, ele não fica nada nessa fenda, acaba desenvolvendo as disfuncionalidades. Então, a partir daí, você pode ter a questão da depressão. Ou você pode ter quase nenhum neurotransmissor, e não é que ele esteja passando rápido, é porque você não tem mesmo neurotransmissor. Então, também vai causar os mesmos efeitos.